João capítulo 12, eu vou ler apenas o verso 24. Diz assim: eu afirmo a vocês que se um grão de trigo não cair na terra e não morrer, ficará ele uma semente isolada. Porém, se morrer, produzirá muitos novos grãos de trigo. Queridos, hoje é um dia bem importante. Talvez você não saiba ou se esqueceu, mas hoje é comemorado o domingo de Pentecostes. E aí você fica pensando, mas por que você está falando isso? Isso é muito importante. O povo judeu, ele nesse momento faz festa, né? E talvez você possa dizer assim, já vem o pastor Daniel querendo trazer costumes judeus, judaizar a igreja. Não é nada disso. Mas algumas coisas que acontecem com o povo de Israel, nós temos que observar. Então, neste domingo, é comemorado, então, o domingo de Pentecostes. E talvez essa seria uma das festas que a igreja deveria de observar, porque isso tem muito significado para nós. A palavra do Senhor nós lemos aqui, e eu amo esse versículo que diz que o grão de trigo precisa cair na terra e morrer, para que depois possa gerar novos grãos de trigo. E aqui essa palavra está falando especialmente de Jesus, que tem tudo a ver com a festa de Pentecostes. Então, o povo de Deus, ele, em Salmos declara isso, bem-aventurado o povo que conhece o som festivo. Ou seja, o povo de Deus é alegre, deve ser alegre, amém? Nós devemos de nos alegrar. E aí você pode dizer assim, mas como que nós vamos nos alegrar num tempo que nós estamos vivendo? Porque nós não vivemos por aquilo que nós estamos olhando, por vista. Nós vivemos pela nossa fé. E nós sabemos que naturalmente pode ser que as coisas não estejam bem, mas nós temos o nosso olhar no Senhor e nas coisas espirituais. E a palavra do Senhor diz que tudo já está feito. Amém? Tudo já está feito. Tudo já está pronto. No Senhor tudo já está bem. Então eu olho com os olhos da fé exatamente nessa palavra. Pode ser que no natural não esteja bem, mas eu estou olhando para o Senhor e tudo já está feito, está tudo bem. E o povo de Deus é um povo festivo, e o povo judeu é muito festivo, e eles tinham várias festas, várias ordenanças, mas existiam três principais, que é a Páscoa, a festa de Pentecostes, que Pentecostes, esse nome veio depois, porque primeiramente era a festa das semanas, ou a festa da colheita, né? E depois que veio o Pentecostes. E aí o que acontece? Essa era uma segunda grande festa, e depois a festa dos tabernáculos. E fora as outras festas, mas essas eram as principais. E aí você vai ler na palavra do Senhor, então, a respeito dessa festa. Então, eu vou falar rapidamente o que é essa festa. Festa das semanas, festa da colheita ou festa de Pentecostes, o Shavuot. Essa festa era uma festa agrícola, onde o povo de Deus era chamado e era uma santa convocação para que participasse dessa festa. Então veja que tinha todo um ritual. Ela acontecia 50 dias depois da Páscoa. Então o povo se reunia e celebrava a Deus, agradecia a Deus pela colheita.
E se você ler na palavra do Senhor, tem várias ordenanças. E o que acontecia nessa festa? Então havia uma reunião, havia uma união, poderiam participar outros povos. E aí então todos agradeciam a Deus pela colheita, se dava a primícia daquilo que eles tinham colhido do trigo, se dava a primícia a Deus, e aí acontecia uma grande festa com muita alegria. E essa festa então acontecia exatamente 50 dias depois da Páscoa. Era a festa da colheita. Isso acontecia lá com o povo judeu. E aí nós vamos para o Novo Testamento. É exatamente num dia deste, de uma festa como essa, que a palavra do Senhor, uma profecia que havia, se cumpre exatamente num dia desse, que é Joel, capítulo 2, a palavra do Senhor diz que nos últimos dias derramaria do meu espírito sobre toda a carne. Enfim, todos nós conhecemos a profecia de Joel 2. E aí então a palavra do Senhor declara em Atos que acontece exatamente no dia da festa de Pentecostes. O que acontece? A igreja primitiva recebe o batismo com o Espírito Santo. A igreja primitiva recebe o cumprimento de uma palavra profética. Haviam pessoas reunidas num lugar, debaixo de uma palavra do Senhor, de uma ordenança: olha, fiquem em Jerusalém até que vocês sejam revestidos. Nós já falamos alguns dias atrás a respeito disso, aonde a igreja do Senhor recebe então poder dos altos, recebe o batismo com o Espírito Santo. E acontece algo muito interessante, porque a palavra do Senhor narra lá em Atos, que os crentes estavam ali, de repente começaram a falar em línguas de outras nações. E naquele tempo, então, por causa da festa de Pentecostes, haviam judeus de todo o mundo. Você começa a compreender como que Deus governa todas as coisas. Você que entrou aqui, Deus governa todas as coisas. E se você der o controle da sua vida para Ele, Ele vai governar toda a sua vida. Deus não perde o controle de nada que é dado nas mãos dEle. Amém? Se você entregou algo nas mãos do Senhor, pode ter certeza que Ele vai cuidar e Ele vai controlar exatamente da forma que deve ser feita. Nós não entendemos, mas Deus faz todas as coisas concorrer para o bem daquele que Ele ama. O Senhor te ama. E eu quero declarar na sua vida que tudo vai concorrer para o seu bem. Nada está fora do controle das mãos do Senhor. Nada daquilo que você entregou está fora de controle. Amém? E aí então, como o Senhor controla todas as coisas, então foi exatamente nesta festa que o Senhor cumpriu a sua palavra. E o que acontece? Nós podemos dizer que o mundo inteiro então pôde ver a igreja do Senhor recebendo o Espírito Santo, porque estavam judeus de todo o mundo ali naquele lugar, por causa das festas, por causa de tudo que estava acontecendo. Então todo mundo pôde ser abalado por aquilo que o Senhor estava fazendo na igreja dele. Queridos, isso é algo muito profundo. O Senhor reúne, Ele muda, Ele faz acontecer situações para que o nome dEle seja glorificado. Deus vai mover situações, vai mover datas, vai mover documentos, Ele vai mover o que Ele tiver que mover para que o nome dEle seja glorificado na sua vida. Às vezes nós ficamos achando que as coisas acontecem de qualquer forma, acontece porque tem que acontecer. Não! Se o Senhor tem um propósito, Ele vai mover todas as coisas.
E com a igreja do Senhor nós não vemos diferente. Ele lá no passado incluiu uma festa porque ele tinha um propósito. Queridos, Deus é um Deus detalhista. Muitas vezes nós estamos passando por situações que nós não entendemos, mas lá na frente nós iremos compreender. Uma vez o Senhor disse isso para mim: você não vai entender agora, mas depois lá na frente eu te explico. Sabe um ditado que os jovens gostam de dizer isso? Vem comigo, que depois eu te explico. É exatamente o que o Senhor faz. Porque tem muitas coisas que Ele não dá para explicar, porque senão nós não iremos, senão nós não vamos entrar nessa caminhada. Mas então Ele fala, vem. E aí então o Senhor moveu toda a história para que algo acontecesse na igreja do Senhor. Porque a igreja do Senhor estava se iniciando. E o Senhor Jesus, o próprio Senhor Jesus disse assim, olha, eu preciso ir. Eu preciso ir embora, porque vai vir o Consolador sobre vocês, vai vir o Espírito Santo e Ele vai fazer uma obra que eu preciso ir para que vocês possam compreender mais à frente. E Jesus recomendou, olha, fiquem em Jerusalém, para que vocês recebam o Espírito Santo. E a palavra do Senhor então diz que a igreja recebeu o Espírito Santo exatamente no dia, no momento da festa de Pentecoste. Então a primeira coisa que nós entendemos aqui, por que nós devemos de glorificar a Deus, assim como o povo judeu também se alegrar? O povo judeu se alegrava pela colheita. Nós agora que estamos vivendo um tempo da graça, nós vamos celebrar a Deus porque foi neste momento, numa festa de Pentecoste, aonde a igreja recebeu poder do Senhor para poder fazer aquilo que o Senhor nos mandou. A missão da igreja. Ali estava recebendo então algo do Espírito Santo para poder cumprir aquilo que o Senhor nos chamou. E pregar o Evangelho em toda criatura, curar os enfermos, libertar os cativos e fazer discípulos. Então a primeira coisa que nós devemos de glorificar ao Senhor no dia como esse de festa de Pentecostes, porque o Senhor derramou o Espírito Santo e agora eu posso cumprir o chamado que o Senhor colocou sobre a minha vida. Queridos, até aquele tempo os discípulos apenas estavam seguindo a Jesus. Eles estavam operando, mas debaixo das mãos do Senhor Jesus. Mas a partir deste momento, nessa festa de Pentecostes, os discípulos começaram a se mover debaixo da unção do Espírito Santo. Então as coisas começaram a fluir. Então a primeira coisa que aconteceu nessa festa, nesses dias, foi que a igreja recebeu o Espírito Santo e ela saiu para cumprir a vontade do Senhor. A segunda coisa que nós podemos ver, que a partir daquele dia, a igreja teve um novo estilo de vida. Eles não eram mais os mesmos discípulos. Queridos, eles receberam agora poder do Senhor, eles receberam a unção do Espírito Santo, e então eles começaram a sair, as coisas começaram a acontecer, então totalmente, a vida deles foi totalmente mudada. Eles passaram de ser uma igreja natural para operar no sobrenatural. Se você ler a palavra do Senhor, você vai começar a ver que acontece curas e maravilhas, prodígios na igreja do Senhor. Então eles passaram de ser natural e começaram a se mover no sobrenatural, porque foi para isso que o Senhor chamou a sua igreja. Eu quero dizer que você está aqui nessa noite não é para o natural. Você está aqui para você viver e atuar no sobrenatural. Porque a palavra do Senhor, eu sempre falo aqui na escola de ministérios, que Deus é Espírito, porque a palavra do Senhor diz isso, Deus é Espírito, e nós temos que adorar ao Senhor no nosso Espírito. Ou seja, nada pode ser no natural. Mas você pode dizer assim, mas eu estou vivo aqui. Sim. Mas você tem que louvar ao Senhor, não só com a sua carne, mas com o seu espírito.
entendendo as coisas de Deus. Então, aqui a igreja do Senhor então recebe poder e ela deixa de ser uma igreja natural e começa a atuar no sobrenatural. Deus nos chamou para o sobrenatural. Muitas vezes nós queremos explicar as coisas de Deus com o nosso natural. Então, de repente, eu tenho uma formação, eu tenho um entendimento e eu acho que as coisas de Deus têm que caminhar dessa forma. Querido, a igreja do Senhor é uma igreja sobrenatural. A igreja do Senhor, nós não conseguimos explicar com as nossas ideias, com o nosso raciocínio natural. Como que você vai entender alguém que entra pelas portas sem salvação, sem solução, enfermo, doente, e quando entra neste lugar é totalmente mudado? Naturalmente não dá para explicar, porque olhando aqui não tem nada que possa trazer mudança, mas nós servimos a um Deus que é Espírito, e as coisas acontecem de uma maneira sobrenatural. Então talvez você esteja aqui nesse momento com uma grande angústia, um grande problema, talvez a sua casa esteja de pernas para o alto, mas eu quero dizer que Deus é um Deus que atua no sobrenatural. Você não está vendo, mas Deus está movendo. Você não está entendendo aquilo que você está passando. Quem sabe você está passando em sofrimento. O Espírito Santo diz isso, que tem pessoas que estão aqui com grande sofrimento, estão passando talvez no pior momento da sua vida, mas eu quero dizer que Deus tem o controle de todas as coisas. Hoje você não entende, mas lá no futuro você vai entender. Paulo, quem sabe muitas vezes, quando estava preso, angustiado, não estava entendendo, porque ele estava fazendo naturalmente a vontade do Senhor. Mas ele sofria, ele padecia. Paulo era o tipo de pessoas que, se nós trouxéssemos para os nossos dias, nós iríamos dizer o seguinte: vamos nos reunir aqui, vou usar aqui essa primeira fileira, que é a Vinho, o Lindomar, a Zélia, sobrinho. Então nós vamos sair aqui. De repente chegava Paulo no nosso meio. Aí nós iríamos um virar para o outro e falar assim: irmão, pelo amor de Deus, dá um jeito de Paulo cair fora daqui, porque esse cara é azarado. Paulo era assim. Porque no navio que ele entrava, afundava. Quem estava com ele era preso. Ele vivia na cadeia, ele vivia... Querido, Paulo, olhando naturalmente, não era para ser alguém, um homem de Deus, mas a palavra do Senhor nos mostra quem era Paulo. Hoje nós estamos falando de Paulo. Ele não vivia no natural, ele vivia no sobrenatural. E muitas vezes nós estamos aqui na casa do Senhor, nós estamos querendo as coisas naturais, nós estamos nos movendo pelas coisas naturais, nós estamos olhando com os olhos naturais, nós estamos vendo as situações, as coisas acontecendo, e nós estamos achando que é natural. Mas eu quero dizer que você serve um Deus que atua no sobrenatural. E então a igreja primitiva agora saiu do natural, saiu daquela coisa, daquela mesmice, e entrou e colocou os pés em algo que eles nem sabiam que eram direito. Eu amo essa parte, porque eu fico pensando naqueles crentes. Queridos, hoje nós temos acesso para qualquer informação. Se você pegar agora aí o seu celular e colocar e ver qualquer coisa sobre pentecostais, você vai ver de todas as linhas, né, Lindomar? Os caras que metem o pau, você vai ver as pessoas que dizem tantas coisas, que cair, que pular, você tem para todo efeito. Você vai ter todas as linhas, todas as teses, e aí você tem que ser guiado pelo Espírito Santo. Mas naquele tempo o povo não tinha o Google, não tinha o pastor, não tinha ninguém sabia a respeito do Espírito Santo. E eu já disse para vocês que quando eu chegar no céu eu quero ver algumas passagens, alguns momentos,
Vou olhar para Jesus e falar: Jesus, vamos voltar umas fitas aí, eu quero ver algumas partes da Bíblia, e essa talvez seja uma dessas, porque eu queria poder ver esse momento dos irmãos, os nossos irmãos da igreja primitiva, colocando o pé no sobrenatural pela primeira vez. Queridos, eles nunca ouviram falar de batismo com o Espírito Santo, nunca ouviram falar de ver coisas acontecendo, de milagres tão extraordinários. Você já parou para pensar, você está orando aqui na igreja por alguém que está preso e de repente alguém bate lá na porta, essa pessoa, e sai de uma forma instantaneamente, sai de uma forma sobrenatural. Isso era comum. Então o que acontece? Naquele dia, em Pentecostes, a igreja do Senhor então recebe poder do alto, recebe o batismo com o Espírito Santo, deixa de ser natural, passa para o sobrenatural, começa a se mover no sobrenatural. Então deixa de viver uma vida de religiosidade, passa a viver uma vida totalmente entregue nas mãos do Senhor. É uma revolução. Na verdade, começou ali uma revolução que chegou até nós. Você parou para pensar? Essa foi a maior revolução, porque é uma revolução que começou na igreja primitiva e chegou até nós. Porque foi uma nova vida, um novo estilo de vida. Eu não sei quantos já leram, e eu recomendo que você leia esse livro, O Reino de Ponta Cabeça. Eu li, o Gabriel já leu, não sei se mais alguém leu. Mas você vai ter um entendimento disso. Querido, o Evangelho do Senhor trouxe uma revolução em todas as áreas. Socialmente falando, alguém que tinha uma propriedade repartia com quem não tinha. Era um estilo de vida totalmente diferente. A oração da igreja mudou, a intercessão, a forma como a igreja se movia passou a mudar totalmente. Foi no dia, a partir da festa de Pentecostes. A igreja começou a andar debaixo da orientação do Espírito Santo. Então tudo que se fazia na igreja era dirigido pelo Espírito Santo. Aí você vê uma das grandes orientações do Espírito Santo é quando se dá a divisão dos diáconos, como se levanta os diáconos. Então tudo agora a partir daquele momento é dirigido pelo Espírito Santo. Abrindo aspas, como que está a sua vida? Quem está orientando você? Você está sendo dirigido pelo Espírito Santo? Você tem orado e pedido para o Espírito Santo dirigir a sua vida, dirigir o seu pensamento? Às vezes, queridos, nós queremos direcionar o Espírito Santo. Uma vez eu fui confrontado pelo Espírito Santo. Queridos, não queira ser confrontado com o Senhor teu Deus. Ele sempre ganha. Sabe, uma vez eu estava passando por um problema, e aí eu estava chorando, orando ao Senhor e tal. Sabe o que o Senhor falou para mim? As suas lágrimas não me comovem. Mas aí eu fui, entregar material para o Senhor. Não, mas como assim, Senhor? Eu estou passando isso. E o Senhor disse, as suas lágrimas não me comovem. E aí, eu ouvi aquela musiquinha, Pem, 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 pem. Eu falei, Senhor, o que eu faço? O Senhor disse, o que vai me comover vai ser a sua atitude. O que você vai fazer a partir disso? A igreja do Senhor, ela tinha várias coisas para dizer para o Senhor. Nós não vamos colocar o pé nisso, nós não vamos andar de uma forma sobrenatural. Nós não queremos isso.
Nós não queremos essas coisas sobre as nossas vidas. Eles tinham inúmeros motivos. Mas a palavra do Senhor diz que a perseguição veio à igreja do Senhor. E o que aconteceu? Cada dia mais era acrescentada vidas na igreja do Senhor. E nós vemos algo muito importante. Pedro, depois que recebe o poder do alto, recebe o batismo com o Espírito Santo, ele se levanta, declara a palavra do Senhor e quase 3.000 pessoas se convertem. Depois mais um tanto desse se converte pela palavra. Por quê? A palavra do Senhor foi liberada. O fluir da palavra do Senhor foi liberada. Então, queridos, nós podemos ver que no dia, nessa festa, algo extraordinário aconteceu. Então, a partir daquele momento, a igreja do Senhor teve um novo caminho, um novo rumo, um novo nível. Então, por que nós temos que observar essas festas? Novamente eu digo, eu não quero trazer os costumes judeus, mas nós temos que observar algumas coisas. E quando nós observamos então a festa de Pentecostes, nós vemos que lá no Antigo Testamento era a festa da colheita. E nós vemos aqui então que nesta festa de Pentecostes houve uma grande colheita. Todas as festas judaicas, para nós, no Novo Testamento, aponta para Jesus. Então nessa festa, Jesus, acontece exatamente o que nós lemos aqui no verso 24. Jesus morre, o grão de trigo morre. Mas a palavra do Senhor diz que essa semente produziu novos grãos de trigo, que somos nós. Uma grande colheita aconteceu. Se o grão de trigo não morrer, há uma poesia que diz: se o grão de trigo não morrer, não terá nenhuma validade. Jesus precisou morrer, ser sepultado, ficou 3 dias no túmulo, ficou lá como uma gestação, mas a palavra do Senhor diz que Jesus ressuscitou. Jesus é a cabeça da igreja. O normal em um parto é o quê? Que saia primeiro o quê? Né? Os médicos, o pessoal da saúde pode dizer isso melhor, mas o normal é que a cabeça do nenê saia primeiro. Jesus é a cabeça. A cabeça saiu. E nós, que somos o corpo de Cristo, também ressuscitamos com Ele. Jesus morreu, mas a semente produziu grãos de trigo que chegou até nós. Mas agora eu quero deter em 3 coisas importantes que tinham nessa festa e que nós temos que olhar para isso, para a nossa vida espiritual. Haviam 3 elementos que tinha nessa festa importantíssimo. Esses 3 elementos é o trigo, o mosto e o azeite. Esses 3 elementos estão na festa de Pentecostes. Tem que ter em qualquer festa esses 3 elementos. E esses 3 elementos nos apontam algo para a nossa vida espiritual que não pode nos faltar. Então, primeira coisa, o trigo. Então, essa festa, o Shavuot, a festa da colheita, a festa das semanas, acontecia em agradecimento ao Senhor pela colheita do trigo. E o trigo, para nós, significa o que é a palavra do Senhor. Queridos, quando Pedro pregou a palavra do Senhor novamente, eu digo, foi liberada a palavra foi revelada. Até aquele momento, as pessoas ainda não tinham a revelação total do que o Senhor Jesus estava falando, do que o Senhor Jesus estava trazendo, o reino dele. Mas a partir então de Pedro então, debaixo da unção do Espírito Santo, pregou e foi liberado, o fluir da palavra foi liberado naquele lugar, a revelação do Senhor Jesus através da palavra foi revelada. E trouxe o quê? A convicção de pecados.
trouxe o arrependimento àquelas pessoas e elas aceitaram Jesus. Então, queridos, nós como servos do Senhor, nunca pode faltar o trigo nas nossas vidas espirituais. O que é? A palavra do Senhor revelada a nós. Queridos, você nunca pode deixar de ter a revelação da palavra na sua vida. O que acontece muitas vezes, nós nos conformamos e nós achamos que a nossa vida está assim mesmo, deve continuar assim mesmo, ou que as coisas acontecem porque tem que acontecer, mas eu quero dizer para você que existe uma palavra que foi liberada, e você precisa ter acesso na sua vida, precisa haver palavra revelada na sua vida. Sabe por quê, queridos? Nunca vai acontecer de alguém perguntar para você, por que que você nasceu, por que que você está no mundo, e você vai dizer, eu não sei. Se você tiver a palavra revelada na sua vida, você sabe por que que você está aqui. Você sabe por que que você está sentado aqui hoje à noite. Você não está como os irmãos da antiga igreja, que não tinha a revelação total da palavra. É lógico que eles tinham a palavra, mas não tinha a revelação total da palavra. Mas a palavra do Senhor diz que na festa de Pentecoste, no dia de Pentecoste, veio o batismo com o Espírito Santo, veio a unção do Espírito Santo, e a palavra foi liberada, o fluir da palavra foi liberado naquele lugar, e eles começaram a ter entendimento. Queridos, quando você tem a palavra revelada no seu coração, você tem a convicção de pecado. Ninguém precisa dizer isso ou aquilo é pecado. A palavra do Senhor está revelada em você e você sabe. O sininho toca. Você sabe quando você faz algo errado que entristece o Espírito Santo. Mas o que acontece? Infelizmente, muitos na casa do Senhor, eles não têm a revelação da palavra, não têm a palavra revelada no seu coração. Então o que acontece? Eles pecam e têm o remorso, mas não têm a convicção do pecado. Queridos, você não pode ter remorso, você tem que ter a convicção que você pecou, que você é um pecador. Mas o que acontece? Muitas vezes nós não temos a revelação da palavra. Nós procuramos, nós temos a revelação do nosso irmão, nós temos a revelação de alguém, mas no nosso coração não há revelação, queridos. E você pode enxergar isso na igreja primitiva, porque a palavra do Senhor diz que os crentes de Bereia, quando chegavam em casa, eles iam ver se realmente o que tinha sido pregado estava na palavra. Sabe o que eu entendo disso? Que eles iam lá e iam pedir, Senhor, agora eu quero a revelação da tua palavra. É aquela mesmo? Se era, o Senhor vai falar, é aquela palavra. Queridos, como que está o nível de revelação da palavra na sua vida? Eu já disse inúmeras vezes aqui que uma vez, uma pessoa estava na faculdade, uma pessoa então estava comentando, falando de problemas que ela tinha. E eu disse para ela, eu vou orar, mas ore ao Senhor, peça a Deus que Ele vai resolver esse problema. E ela disse assim, Daniel, eu não vou incomodar Deus. Deus tem muitas coisas para resolver, você acha que Ele vai resolver isso? E eu disse para ela, você não sabe como Deus está interessado em resolver isso. Sabe por quê? Porque aquela moça não tinha a revelação da palavra. Porque quando eu tenho a revelação da palavra, eu entendo que Deus cuida de mim, Deus está com seus olhos sobre a minha vida 24 horas, existe um cuidado do Senhor sobre mim, então eu sei que o Senhor tem interesse nas minhas questões. Quando nós temos revelação da palavra, querido, nós sabemos em quem nós cremos, nós sabemos que nós não estamos olhando para o homem, nós sabemos que o homem pode cair, que o homem pode falhar, que o homem pode não cumprimentar no culto, passar e não te ver, mas eu tenho a revelação da palavra e eu confio no Senhor, e eu sei que o amor do Senhor me basta, mas quando eu não tenho a revelação da palavra, eu fico procurando encher o vazio, fico procurando
talvez em dar desculpa para algumas coisas, mas quando eu tenho a revelação da palavra, eu sei quem eu sou em Cristo, e eu sei quem é Deus na minha vida. Então nós precisamos de ter trigo na nossa vida espiritual, nós precisamos de ter a palavra revelada, nós precisamos querer mais do Senhor. Então o que acontece? Muitas vezes nós achamos que a palavra é difícil, nós achamos que é difícil, eu não sei ler, eu não consigo ler. Peça ao Espírito Santo, é recomendação de Jesus, olha, o Consolador vai vir, Ele vai ajudar você. Peça ao Espírito Santo a revelação, diga: Espírito Santo, eu quero ter entendimento da Tua palavra. Queridos, mais do que nunca, nós precisamos da revelação da palavra do Senhor nesses últimos dias. Sabe aquela palavra onde diz que, se possível, os anjos, o diabo iria se tornar em anjo de luz? Estes são os momentos que nós estamos vivendo. Você precisa da revelação da palavra, querido, para o seu dia a dia. Antigamente se falava que Satanás vinha no sapatinho de algodão. Queridos, hoje ele põe o tamancão de madeira mesmo e vem se declarando e não se esconde. Sabe por que ele não se esconde? Porque ele sabe que tem muitos que estão dentro da casa do Senhor e não tem revelação da palavra. Sabe com o que acontece? Eu vou dar uma coisa só, que você vai ver como muitas pessoas não têm a revelação da palavra. Quer ver uma coisa? Aparece uma velhinha vermelha na porta da sua casa. Quem não tem a revelação da palavra vai morrer de medo. Mas quem tem a revelação da palavra vai pegar e vai falar: olha, toda obra está desfeita em nome de Jesus, e continua a vida. Alguém um dia disse assim para mim: olha, você não tem medo que façam macumba? Eu disse: não, para mim pode ser sócio da fábrica de pipoca, eu não estou nem aí. Eu sei em quem eu creio. Se você sabe em quem você crê, querido, não tenha medo. Mas o diabo está lançando medo. Quantas pessoas estão dentro da casa do Senhor e têm medo? Medo do escuro, medo de morrer, medo de sair de dentro de casa, medo. Mas tem uma palavra de Deus para você, você pode declarar uma palavra de Deus. Aliás, você pode profetizar uma palavra de Deus. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Não temas. Declare isso, Isaías: não temas, porque eu sou contigo. Mas, queridos, nós precisamos então da revelação da palavra, porque quando nós temos revelação, nós não nos assombramos, nós não ficamos preocupados, porque alguém disse alguma coisa para você: olha, você toma cuidado que você vai quebrar a sua perna, você toma cuidado porque olha, não vai dar certo, você não vai conseguir. Queridos, maior é o que está conosco do que aquele que está no mundo. Deus é maior que todas as coisas, querido. Deus é maior que todas as coisas. Deus é maior que todas as coisas. A sua palavra diz que Ele está à frente do seu exército e Ele grita: guerra! Ele grita, Ele chama para a peleja, Ele chama para a luta. Mas o que tem acontecido? Por falta de revelação, e a palavra do Senhor diz: por falta de conhecimento, o povo de Deus perece. E nós ficamos em questões, e ficamos em situações amarrado com coisinhas, com picuinhas, porque o irmão não gosta de mim, porque eu não sou isso, porque não me deram isso, porque não fizeram isso. Queridos, existe uma causa maior, há um mundo a ser conquistado, há uma família para ser entregue para o Senhor Jesus, a sua família. E se você tem uma família, quem aqui tem uma família? Levante a sua mão. Então todo mundo aqui tem um projeto de Deus. Você é o projeto para salvar a sua família.
Se você está aqui é porque Deus tem um projeto para salvar a sua família. Você já tem uma função, você não precisa ter cargo, você não precisa ter uma unção sobre você. Querido, se você for se preocupar com unção, você está perdido. Porque eu já vi até agora unção de salmista, já estão ungindo salmistas agora. Não quero entrar na questão se é de Deus ou não é de Deus, mas então tem unção para tudo. Se você for se preocupar com isso, querido, você está perdido. Você vai ter que fazer muita coisa. Mas eu quero dizer que se você tem uma família, Deus tem um projeto para você. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Você tem que cumprir isso. Segundo elemento que não podia faltar, o mosto. O que é um mosto? Um mosto, na verdade, é o sumo da uva, antes dele ser fermentado. Então ele é pisado, mas antes da fermentação é o mosto. E o que significa o mosto? Na Bíblia, quando se fala de mosto, se fala de alegria, de plenitude, o controle do Espírito Santo. Este é o mosto. Não pode faltar sobre a nossa vida este mosto, essa alegria, plenitude. Queridos, quando nós estamos em Jesus, nós temos a plenitude. Não só o nome da nossa igreja, mas nós temos a plenitude do Espírito Santo sobre nós. Somos completo. A alegria que diz a palavra do Senhor que ninguém pode tirar. Não é alegria porque hoje você recebeu uma conta, algo muito grande na sua conta bancária, nada disso. É a alegria que ninguém pode tirar. Sabe quando todo mundo fala assim, mas era para você estar triste, para você estar angustiado, mas você tem a alegria do Senhor. Plenitude, o controle do Espírito Santo. O Espírito Santo tem total controle na sua vida. Total controle. Eu sei que é difícil nós entregarmos as nossas vidas para o controle do Espírito Santo, porque quando nós entregamos a nossa vida ao controle do Espírito Santo, sabe o que acontece? Exatamente aquele versículo que diz assim que nós somos guiados como o vento, que não sabe de onde começa, onde termina. Não é, pastora Berna? Nós somos levados. O Senhor pede tantas coisas para nós. Eu gosto de contar o que aconteceu na minha vida, não é para fazer comercial, porque eu tenho que falar do que eu vivi, não adianta eu falar de testemunho dos outros. Mais uma vez, tome muito cuidado, viu? Quando você fala alguma coisa para o Senhor. Ele tem secretários ótimos que anotam, ele mesmo sabe, mas os secretários ainda vão lá e anotam, que é os anjos do Senhor. Mas ele não anota para Deus lembrar, ele anota para nós lembrarmos. E aí, sei lá, na minha adolescência, quando tinha os apelos, sabe, Cris? E aqueles apelos que tinha... Eu me lembro uma vez que eu vi uma mulher que mexeu com a minha vida, hoje ela já está com o Senhor, é a missionária Maria Pires, que foi uma mulher que foi para Angola, uma mulher desse tamanho. Abriu mão da sua vida para ir para missões há anos atrás, onde a igreja quase não tinha missionários na Angola. Era um país totalmente entregue na mão de Satanás. Foram os primeiros missionários aí. Se não estiver enganado, acho que foi a primeira missionária brasileira a ir, e uma mulher. E aí um dia ela estava em uma conferência e ela começou a clamar, ela disse, Angola está esperando e precisa de pessoas, Angola precisa de missionários, se você está disposto. E eu estava lá no Paraná, em Cianorte, debaixo de uma tenda, e o chão era de terra batida. A Eva sabe como que é o chão do Paraná, aquela terrinha vermelha. Quer dizer, eu nem lembrava que o chão era de terra. Eu me joguei naquele chão e disse, eis-me aqui, Senhor. Quando eu levantei, ainda bem que naquela época não tinha celular, então a foto era bem rara, porque eu acho que eu não levantei bonito, né? Porque eu devo ter com a cara toda vermelha de pó da terra. Mas eu disse, eis-me aqui, Senhor. E aí ela falou assim, olha,
E se você receber algo do Senhor na sua conta bancária, entrega para missões. Abra mão das suas férias, abra mão das suas coisas e vá para missões. Eu disse, eis-me aqui, Senhor, e tal. E passou anos. Eu não fui para Angola, mas fui para a Índia. E na Índia foi exatamente isso que aconteceu. Foi de uma questão que eu tinha em juízo. E aí então eu iria receber uma quantia. E quando eu estava nessa questão, né, eu fiquei pensando, o que eu vou fazer com esse dinheiro? Comecei a calcular o que dava para me fazer. Por isso que eu disse, os anjos do Senhor são bênção. Na hora me veio a lembrança. Parece que eu vi a anotação do Senhor assim. Você disse lá em tal época que você iria entregar tudo para mim. Que o que você recebesse ia ser para missões. Quase que o Senhor falou, você disse. E aí eu fiquei pensando. Eu disse, amém, Senhor. Eis-me aqui. E fui para a Índia exatamente, usei o dinheiro para isso. Mas o Senhor foi tão bom que eu pude pagar algo que eu precisava pagar e o restante foi para isso. Mas, queridos, eu me lembro que na época eu fui muito questionado, mas você vai fazer o que lá, né Moisés? O que você vai fazer lá? Não tem nada atrativo. E eu disse, mas eu sei. A alegria do Senhor é a nossa força. A alegria que nós temos não é por aquilo que nós temos, por aquilo que nós somos. Nós não somos nada, querido. Se não for o Senhor, nós não somos nada. Mas não pode nos faltar essa alegria. E o terceiro elemento é o azeite. O azeite nós sabemos que significa a unção de Deus. A unção do Senhor. E quando veio a unção do Senhor sobre aquela igreja, veio a unção que quebrou todo o jugo, a unção que mudou todas as coisas, a unção que tirou as prisões, das prisões, os incrédulos. Então as pessoas não acreditavam muito nas coisas que Jesus tinha falado, mas através da igreja, do que aconteceu na igreja, as pessoas começaram a crer. Então o azeite não pode nos faltar, porque quando nós temos essa unção do Senhor, então todas as coisas começam a acontecer. Então nós falamos de Jesus e o Senhor começa a fazer a obra. Não é nós que convencemos, mas é o Espírito Santo em nós. Eu já contei aqui para vocês inúmeras vezes, uma época que eu trabalhei no terminal, então eu cuidava do terminal, dos fiscais. E aí então uma vez o moço me falou assim, você já viu uma crente que anda aí na fila entregando um papelzinho? E aí eu falei, não, nunca reparei, porque às vezes eu estava fora. Até um dia que eu encontrei com essa mulher, com essa irmã, uma serva do Senhor da Deus e Amor. Ela descia do ônibus e ela passava entregando um folheto para cada um na fila. Ela não falava nada, ela só dizia assim, isso é palavra viva de Deus. Queridos, e não foi uma ou duas vezes que eu vi. Pessoas que caíam na hora assim, pá! Começava a chorar. E você pensa que ela voltava? Ela não voltava, ela continuava na fila entregando o folheto. Uma coisa de louco. Ela entregava e falava assim, é palavra viva do Senhor. E eu sei que vidas foram salvas através daquela mulher. Mas sabe o que aquela mulher tinha? Unção do Espírito Santo. Poder de Deus. Esses dias eu estava falando com a Rosa a respeito de uma tia que eu tenho lá, está lá no Ceará. Ela é da Assembleia de Deus. Queridos, é uma mulher que não tem cultura assim, não sabe quase ler a palavra do Senhor. Mas ela está na casa dela e ela vai cantando, mexendo nas panelas, e daqui a pouquinho ela já está falando em línguas, chorando. É uma unção do Espírito Santo que tem naquela casa. Qualquer hora que você chegar, ela está cantando, ela está falando em línguas, chorando. É uma unção do Espírito Santo. Todo mundo gosta de estar naquele lugar. Então, queridos, não pode nos faltar o azeite, porque é o azeite do Senhor que quebra todo jugo.
que quebra toda a incredulidade, que muda todas as situações. Então o povo de Deus, a igreja do Senhor, recebeu azeite, recebeu essa unção que trouxe toda a diferença. Queridos, e nós estamos vivendo nos últimos dias da igreja. Você que está aqui nessa noite, Jesus está voltando. Não é mais tempo de brincar, não é mais tempo de nós ficarmos questionando: será que isso é de Deus, isso não é de Deus? Nós precisamos desse azeite, nós precisamos dessa unção nas nossas vidas, para fazer toda a diferença. E Jesus derramou lá na festa de Pentecoste, e esse derramar se estende até nós, até hoje. O Espírito do Senhor já foi liberado. Você é a igreja do Senhor, então sobre você também está esse poder de Deus. Sobre você também deve estar esses 3 elementos. Não pode faltar na sua vida. Então nessa noite peça ao Senhor. Você que entrou aqui e precisa de algo do Senhor, eu quero dizer que aquilo que você precisa do Senhor está em você. Sabe, um dia o Espírito Santo me trouxe uma revelação que eu nunca mais escutei, nunca mais esqueci. Ele disse assim para mim: tudo que o Senhor faz aqui na terra passa pela igreja do Senhor, ou seja, passa por você. Nós somos o canal, amém? Nós somos o canal. Deus, e você vai ver que isso está na palavra do Senhor, porque Ele diz assim: os anjos queriam fazer essa obra, e Ele disse: não, isso é para a igreja. Então tudo que o Senhor opera de sobrenatural passa por nós, passa pela igreja do Senhor. Então quando você ora por alguém, e aquela pessoa recebe a bênção do Senhor, a unção do Senhor veio por você, então você também é abençoado. Queridos, nós precisamos entender que nós somos canal de bênção. Então se você precisa algo na sua casa, vai passar por você, querido. Você é o canal, você é o vaso que o Senhor vai derramar. Então muitas vezes nós não entendemos isso, nós ficamos correndo atrás de tantas coisas. Você não precisa correr atrás de nada, você só precisa ser o canal. Eis-me aqui, Senhor, pode usar a minha vida. O que acontece com você? Você recebe a bênção primeiro. Coloque-se de pé. Hoje é domingo de Pentecoste. Pela manhã, de vez em quando o Senhor me sintoniza na rádio dele. E hoje eu acordei com um cântico, e isso é só para os fortes. Porque só para quem tem muitos anos de carreira, esse nem o Moisés nem a Nádia vai saber. Mas eu acordei, eu disse para a Cris hoje. Nem sei se a Cris lembrou, né? Naftalina pura. Mas eu acordei com um cântico hoje no meu ouvido, e era a palavra do Senhor exatamente: ó Lu, segura essa. E era um cântico que dizia assim: ao cumprir-se o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E aí, o cântico é só a palavra de Deus. E eu acordei exatamente com essa parte. E de repente veio do céu um som como de um vento impetuoso, encheu toda a casa onde estava sentado. E aí eu fiquei pensando, mas de onde que eu tirei esse cântico? Por que que... E aí depois eu me lembrei que era domingo de Pentecostes. Hoje é o domingo de Pentecostes. E o Senhor quer derramar sobre você a unção do Espírito Santo. Nós somos o canal. Você que está aqui, querido, existem pessoas que são presas. Você está presa, embaraçado em vícios, em situações. Você está aqui porque Deus tem um plano na sua vida. Deus está falando com você. Deus te trouxe aqui porque Ele quer mudar a sua vida. Hoje é uma noite, é um domingo de Pentecostes, aonde a igreja primitiva foi mudada, e hoje Deus quer mudar a sua vida.
Deus quer mudar a maneira que você anda, a maneira que você pensa. Deus quer te mudar, Ele quer controlar a sua vida, Ele quer que você ande na direção, no mover do Espírito Santo. Esse é o tempo que a palavra do Senhor diz: e nos últimos dias derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Querido, olha para Jerusalém e veja o que está acontecendo. Jesus está voltando. Para de brincar. A determinação para o Senhor nesses últimos dias, sabe qual que é? Enchei-vos do Espírito Santo. Enchei-vos do Espírito Santo. Enchei-vos do Espírito Santo.